Voltamos para o segundo bloco do programa Polêmica. Estamos aqui com o diplomata Alberto Rosa Fioravante. Lembrando a vocês que dicas, críticas e elogios ao programaapolêmica@gmail.com. E para você que quiser assistir todas as entrevistas de A Polêmica, basta entrar no youtube.com/programa A Polêmica. Alberto, conta o final dessa bela história que a gente segurou para trazer para o segundo bloco. Mas justamente, algo realmente impressionante. Um dia que nós fomos a uma consulta, Já em dezembro? Em dezembro, o médico falou para mim e para a Nair, vocês já podem voltar ao Brasil. Já o tratamento todo deu resultado, está tudo muito bem. Sabe que dia que era? Era dia 8 de dezembro, dia de Nossa Senhora. Isso eu interpreto como uma mensagem que Maria estava dizendo que fica tranquilo, meu filho já fez tudo o que tinha que ser feito. E graças a Deus, até hoje, já nós estamos em 2015, minha esposa nunca teve mais nada. Graças a Deus. Foi um período que nós passamos quase que de terror. Fora, tem uma filha que mora nos Estados Unidos, nós estávamos perto da casa dela. Você estava em qual cidade? Estava em Savannah. Nessa época eu estava morando em Savannah, na Geórgia. E o tratamento foi feito lá também? Foi a cirurgia, ela fez mastectomia, e quimioterapia, radioterapia, algo que realmente impressionante. No tratamento todo, para minha esposa, o que mais impactou a ela foi que quimioterapia perde o cabelo. Cabeça lisinha, lisinha, com uma palma da mão. Mas graças a Deus isso já é coisa passada. Então eu creio, como eu sempre pensei, Deus nos fala continuamente. E Deus fala através de todas as religiões. Fala no vento, fala na chuva, fala até numa buzina de carro que nós escutamos. Há sinais, né? Há Quanto sinais. mais sensível você tiver, mais imbuído, mais você consegue identificar isso. Justamente. Quanto mais perto, melhor. E eu creio que eu não pensava nisso. Eu passei a pensar a coisa de uns 2 anos atrás. Pensava que era algo como um sonho. Mas na Bíblia está escrito que há anjos. Então todos nós temos nosso anjo da guarda. E eu procuro, recentemente, até eu faço minhas orações para ele, para meu anjo da guarda, a mesma oração que eu, como criança, eu fazia e tinha me esquecido. E não custa nada. E eu creio que se há um anjo da guarda, eu tenho o meu, você tem o seu, que Deus criou. Sim. E cada um tem seu nome. Eu, conversando mentalmente com meu anjo da guarda, eu falava, eu quero saber qual é seu nome. Eu não quero pegar um livro cabalístico, ver a data do meu nascimento e encontrar um nome. Eu acho que isso daí, não creio que seja, pode ser o nome de algum anjo, mas não que seja do meu anjo. Então eu a ele mentalmente, eu falava, me dá um sinal. E me deu um sinal. Eu sempre conversava com ele quando eu estou dirigindo, conversando mentalmente, prestando atenção no trânsito. E minha visão fixava em placas de carro, em letras. Minha visão passou a fixar em 2 L's. Eu só fixava em 2 L's. Outros carros que passavam, não fixava. Então eu falei, 2 L's. Depois, eu fixei na letra U. Eu disse, entendi, U. Depois, eu fixava em 2 K's. Entendi, 2 K's. Aí não fixava mais em nada. E depois eu falei para o meu anjo, não estou entendendo. LLU, K, Luke, não faz sentido nenhum.
Eu falei eu comentei com um sacerdote, amigo meu, ele falou, não, Alberto, esquece disso, seu anjo aí é o Espírito Santo. Eu falei, como Espírito Santo? Vai perder tempo comigo? Não vai perder. E ele então me transmitindo assim, como se lê Elesucas. Então, que o nome dele é Elesucas. Procurei no Google, colocava Elesucas, não aparecia nada, não tinha referência nenhuma a esse nome. Então eu escrevi até um artigo dizendo, meu anjo se chama Elesucas. Agora, se você pôr o nome Elesucas, você vai achar a minha crônica. Alberto, você tem medo de morrer? Não, não tenho. Graças a Deus. Eu creio que quem tiver medo de morrer não vive. É que tem, não vive, ou que tem medo de ir para algum lugar ruim. Eu vejo todos como meus irmãos. Mas a Igreja Católica não é a igreja que prega... assim, eu tenho observado que algumas religiões, elas te dão mais força para resistir à morte, que eu acho que é o grande mistério, né? E outras menos. Eu posso estar sendo ignorante, mas eu vejo o católico sofrer muito mais a perda de um ente querido que, por exemplo, o evangélico. Isso, eu estou errado, eu estou longe desse raciocínio? Está errado. Olha, eu perdi meu pai. Meu pai, eu estava morando em Roma, ele tinha sido hospitalizado, aí eu vim ao Brasil. Passei um mês com ele no hospital. E só te interrompendo, e o espírita, eu acho, ainda consegue isso de uma forma mais leve ainda do que as outras religiões, na minha opinião. Justamente. Isso, talvez porque o espírita, ele interpreta que vai voltar, há uma reencarnação. Eu não creio, que você não acredita na reencarnação porque a Bíblia não diz isso. Eu creio em Jesus, que ele deixou as lições para nós. Outras religiões acreditam em reencarnação. Não vejo que eu estou errado de não... Claro. E eu creio que se você foi justo, você foi solidário, não fez mal a ninguém, você só pode ir para algum lugar, como Jesus falou ao bom ladrão na hora da crucificação. Estaremos juntos. Estaremos juntos hoje no paraíso. Isso eu creio que isso acontece. Alberto, agora vamos entrar em alguns temas espinhosos. Por exemplo, homossexualismo. Eu fiquei impressionado nas últimas eleições presidenciais que nós estávamos aí vivendo filas e mais filas nos postos de saúde, pessoas passando fome, problema de saneamento básico, corrupção endêmica em vários setores públicos e privados do país. E havia uma agenda forte reservada a discutir a sexualidade, que, na minha opinião, é uma coisa privada. Justamente. É uma coisa que cabe só... Lógico que o respeito à sociedade é uma coisa. Agora, a opção sexual, na minha opinião, é uma coisa extremamente privada e que só cabe à pessoa. Mas por que há tanta preocupação com a sexualidade alheia? Eu creio que talvez tenha começado isso para atrair votantes. Rejeição de grupos, isso houve, rejeição dos negros, sim, ciganos, aí do homossexual, gays ou lésbicas. Os hippies numa determinada época. Justamente. Isso daí, eu creio que não deve ser motivo de agenda política, não deve ser propaganda. Eu creio que todos são seres humanos. Desde que não estão roubando, não estão matando, porque vão tratar de uma forma que não seja uma forma decorosa, como eu estou te tratando, você está me tratando. Eu vejo que todos nós somos iguais. E não deve ser aproveitado, como não deve ser aproveitado religiosos de qualquer culto para fins políticos.
creio que você, sendo homem, sendo mulher, sendo gay, sendo lésbica, sendo branco, sendo preto, sendo amarelo, todos são iguais, têm os mesmos direitos. Eu nunca tive qualquer senãozinho de preconceito de qualquer natureza, nem racial. E, por exemplo, meu filho, Alberto, eu não sei se você conhece. Só de nome. Ele é advogado, fez engenharia nos Estados Unidos, se casou com uma belizenha, negra. Tem um neto lindo, café com leite. Isso, para você está vendo que... Você tem exemplos práticos. Nunca houve nenhum sinal de racismo na minha família. Eu tenho uma honra que eu sempre conto, e estou contando agora. Meu bisavô, por exemplo, ele foi um grande abolicionista. Foi conselheiro da Princesa Isabel. Ele, com outros, mantinham um quilombo no Leblon, que se chamava as Camélias do Leblon, para proteger escravos forragidos e também para financiar fugas de escravos. Uma lista de Schindler invertida. Isso daí. Eu penso, minha avó paterna, ela não descendia de nenhum fioravante. Ela falava belezas de meu bisavô. Eu pensava que era exagero. Mas eu lendo um livro feito por um autor da casa de Rui Barbosa, lá no Rio, o nome do livro é As Camélias do Leblon. Ele cita meu bisavô. Coisa que eu falei, minha avó não estava exagerando as coisas. Alberto, aborto. Nós sabemos que a previsão legal no Código Penal, o aborto para salvar a gestante, o aborto oriundo do estupro, e há uma discussão muito grande também agora, e o Supremo já decidiu também o aborto para os cérebros anencefálicos. Mas eu estou aqui para aguçar. Tá certo. Né? O aborto, qual é a visão que você tem do aborto e você concorda na interrupção da gravidez oriunda de estupro? Olha, um estupro é algo muito traumático mesmo. Graças a Deus, na família nunca, e nem dentre os amigos, nunca conheci um caso assim de estupro. Mas eu vejo a vida já nasce numa concepção. A teoria concepcionista, que é a que a Igreja Católica adora. Justamente. Se Deus já autorizou aquela criação de um ser, ele deve ter a chance de ser alguém. Talvez até esse alguém, se for nascido de um estupro, poderá ser um dos defensores das mulheres para não serem estupradas. Mas eu não adotaria o aborto, em hipótese alguma. Mesmo nessa situação? Mesmo nessa situação. E as adoções por casais homossexuais, qual é a sua opinião? Não, isso daí eu acho que se querem uma criança... Porque muitos discutem, na minha opinião, de forma muito ignorante, a minha opinião, né? Que como se o homossexualismo ele fosse passar. Não, né? Lógico que os modos e costumes, eles passam. Justamente. Né? É o que a gente sempre fala, com todo respeito, até para ser a prostituta, ela tem que ter classe, entre aspas. Claro. Estou querendo dizer a postura que a pessoa tem, até nos momentos mais complexos. Mas falam-se que a dificuldade é a ausência da figura da mãe, a ausência da figura do pai propriamente dito, enfim, uma série de questões. Eu queria saber como é que você pensa nisso, mas depois do intervalo. Nós estamos aqui com o diplomata Alberto Fioravante, vamos ao intervalo e já voltamos.